Olá, boa noite. Eu sou o Rafael Rodrigues e a gente está começando mais uma live do Impulso Emerge. Hoje eu vou receber uma querida amiga, a Natália Stein Mark, e a gente vai falar sobre essa coisa da vida, né, em constante transição, como se reinventar diante dos desafios da vida, né? E a Natália vai contar um pouquinho como é que ela vem navegando por essa jornada da vida, né? E, e vem passando, né? Aproveitando esses desafios para transformar talvez em oportunidades, né? E vai ser uma delícia esse papo e ouvir um pouquinho dessa trajetória tão bonita que ela está construindo e que eu tenho a honra de ter feito um pouquinho de parte, né? E, enfim, eu estava contando hoje, essa é a 25ª live do Impulso Emerge esse ano, né? O tempo passa tão rápido, né? Já foram 25 lives, essa é a 25ª, né? E, enfim, estou vendo aqui que já tem uma turma chegando e Patrícia, minha esposa, está aqui com a Clara, minha filha, e aqui eu queria mandar um beijão para a Clara, minha princesa. Ela pediu, papai, dá tchau para mim hoje na live, estou aqui fazendo. Grande beijo, filha. Ontem foi dia dos pais, né? A gente esteve juntos, é, aproveitando o dia. A gente está junto todo dia, na verdade, nessa quarentena, né? Mas ontem foi um dia muito especial de estar com os filhos, tive com meu pai também. Enfim, queria desejar aí um feliz dia dos pais para todo mundo que é pai que está aqui. Então, gente, sem mais delongas, a Natália já está por aqui e eu vou incluir ela aqui no papo, que vai ser bem bacana. Vamos lá. Tá quase. Olha, ela Oi, apareceu. Rafa. Oi, Natália, tudo bem, Tudo querida? bem? E você? Tudo bom? Você está me ouvindo bem, me vendo bem? Estou te ouvindo bem. E você? Que bom, também estou te ouvindo Que bom. claramente. A imagem está ótima, a conexão está boa. Que bom. A gente Ah, tem uns imprevistos, né? Nessa quarentena, home office, então às vezes tem uns imprevistos. tem Mas que bom que demais. tá tudo bem. E agora a gente está aprendendo a lidar com mais suavidade com esses imprevistos também, né? Que a gente está vendo que a gente não é Com robô, certeza. é ser humano, né? Isso pode acontecer com qualquer um e a gente leva numa boa, né? Exatamente, Rafa. Obrigada Nath, pelo convite. Primeiro de tudo, né? Agradecer a oportunidade de estar contando um pouquinho da minha trajetória e, quem sabe, contribuir como com a trajetória de outras pessoas, né, que possam estar vivendo algumas situações parecidas com as que eu vivi. com Obrigada. certeza. Nossa, vai ser demais. E eu não podia perder a chance de te convidar, porque eu tô lembrando aqui, eu não sei que ano que você fez o Emerge Você com a gente, não sei se foi 2016 ou 17, né? 15, Talvez. 15, acho que Foi, 15. foi 15? Acho que foi Jura? 15, Rafa. Sim. Uau! Então, e aí eu lembro, quando eu te conheci, me corrija se eu estiver errado, você Uhum. fazia pouco tempo que tinha virado mãe pela primeira vez, Sim, sim. né? E isso tinha, eu acho que inclusive esse foi um dos principais motivos assim de você ter procurado o Emerge Você naquele momento, né? Que você vinha de uma trajetória profissional, como executiva, como empresária, enfim. Eu queria que depois você contasse um pouquinho disso tudo. E aí vem a maternidade, né? Que, É. que, que já é, né? Essa grande mudança na vida de quem tem a oportunidade de ser pai ou mãe, né? E aí a vida muda completamente, o significado das coisas, né? O sentido das coisas. E a gente que escolhe de verdade ser pai, ser mãe, né? A gente começa a repensar alguns padrões, né? E tudo mais.
E isso tem acontecido, inclusive, estou aproveitando para falar isso, para dizer que tem muita gente que busca o Emerge Você, que é que é um programa que a gente tem já há bastante tempo, que ajuda as pessoas que estão em transição de vida ou trabalho, repensar um pouco, né, a vida, se conectar mais com o seu propósito, né, encontrar mais equilíbrio na vida e fazer um plano de vida para isso acontecer. Tem muita gente que procura justamente nisso, que acabou de virar pai ou acabou de virar mãe e está justamente nesse momento de reprogramar, né? Então, e eu lembro que eu fiquei muito impressionado assim com você, né? Com uma mulher muito forte, com uma visão empreendedora assim muito grande, mas né? Então uma pessoa que tinha já realizado bastante e que estava se permitindo, né? Pausar, acalmar para poder reposicionar a vida, né? Então eu queria que você, com essa introdução, né, acho que seria uma boa oportunidade de você contar um pouquinho para o pessoal quem você é, qual tem sido a sua trajetória e a partir disso a gente vai explorando, né, essa vida com tantos desafios e tantas transições e como é que a gente faz para nesses momentos, né, de transição reinventar e isso se tornar uma grande oportunidade, né, e tal, para a gente se encontrar num lugar de mais potência, né, de se conhecer melhor, de interagir com o mundo de uma forma mais bacana, né? Enfim. Então me conta um pouquinho de você. Bom, eu sou engenheira de alimentos de formação, né, por formação. Assim que eu me formei, fui trabalhar com inovação tecnológica, com consultoria. Depois fui para a indústria, onde eu fiz grande parte da minha carreira em gestão e processos industriais. Aí eu transitei desde multinacionais até empresas familiares, são universos muito diferentes. Mas a minha grande transição de vida e, consequentemente, carreira veio com a maternidade, né? Em que, enfim, eu acabei transformando alguma das minhas paixões aí em negócio, mas não foi um processo simples, né? Eu acho que ele começou lá com o nascimento da minha primeira filha, que me levou num processo muito intenso e profundo de autoconhecimento. E o primeiro passinho que eu dei nessa jornada, que é um processo, na minha opinião, contínuo para sempre, né? A busca por se conhecer cada vez melhor, esse primeiro passinho foi lá no Emerge. Então, a maternidade, Rafa, ela fez eu não conseguir mais me enxergar naquelas caixinhas que eu vinha construindo, né? Que eu construí ao longo da minha trajetória. Eu acho que a gente, todo mundo, né, quer se enquadrar, se encaixar. E aí eu vinha naquilo, agora tem que passar de ano, tem que passar no vestibular, tem que se formar, tem que ser trainee, tem que ser gerente. E de repente eu fui mãe e falei, e agora? Qual a próxima caixinha? Não tem mais ninguém para me falar, né? Qual o próximo passo? E E eu não não vem consigo. não vem com manual, né? Não vem com manual, não vem com manual. Foi um turbilhão de emoções, de sentimentos, de dúvidas. E de repente eu olhei para minha vida profissional, que sempre teve um papel muito importante na minha vida, sempre ocupou um espaço muito precioso. E eu não conseguia mais voltar, Rafa, para aquele modelo, para aquele padrão que eu vinha construindo, que eu construí minha vida inteira. Eu não conseguia mais voltar. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu, super engenheira, cartesiana, me apareceu o Emerge. Foi uma grande amiga que me apresentou. Valentina, minha primeira filha, acho que tinha quase um ano. A Tati, né? Foi a Tati, ela foi minha primeira líder e é minha referência em liderança até hoje. Uau. Uma grande amiga, enfim. Ela que me apresentou o Emerge, falou, eu acho que pode fazer sentido. E eu fui, meio sem saber o que me esperava. Mas foi um grande presente, Rafa, porque ali iniciou essa minha jornada de Uhum. autoconhecimento. O que você entendeu sobre você naquela época, assim? O que você desconstruiu para construir diferente? Foi um processo muito longo, né? Eu acho que o Emerge é muito rico, né? Ele faz você revisitar seu passado, se apoderar dos seus talentos de uma forma única. Mas o que me marcou muito nesse processo todo no Emerge foi eu
desconstruir o que eu acreditava que era sucesso e entender o que era sucesso para mim. Uau! Né? E não um padrão de sucesso que está aí, que todo mundo, que a maioria das pessoas buscam, né? Em termos Que de legal. sucesso profissional. Então, eu reconstruí isso, e isso foi libertador. Porque foram muitos anos, né, Rafa, sonhando em chegar num lugar que, de repente, com a maternidade, eu falei, eu não quero mais estar nesse lugar. Não consigo. Então, o que é sucesso para mim? E essa foi uma resposta que eu encontrei lá. Foi muito gostoso. E a partir daí... Deixa eu só fazer um comentário para não perder a oportunidade, que é um movimento, eu acho que todos nós passamos, né? Tem uma fase na nossa vida que a gente cansa um pouco de viver em função da expectativa que os outros têm da gente. E a gente tem uma necessidade profunda de se manifestar de forma mais autêntica, né? Que a gente até, assim, olhando para a biografia humana, que é um arquétipo que a gente trabalha lá, né? Nos idos ali de 35 anos, que isso geralmente acontece, mas às vezes um pouco antes, um pouco depois, a gente chama de crise da autenticidade, né? E tem muito a ver com isso que você está contando, assim, né? Que é uma necessidade de você falar assim, cara, agora eu comigo mesmo mostrando para o mundo o que é a minha verdade, né? Qual é o meu sucesso? Não é o sucesso que os outros vão dizer para mim que é. Né? E isso é transformador, de fato, né? É maravilhoso. Porque você rompe, né? Você se sente mais livre, né? Enfim, conta aí mais. Exatamente, exatamente essa sensação, Rafa, uma sensação de liberdade, né? E eu acho que a partir daí, claro que foi um processo de anos, né? Mas aí iniciou essa jornada pelo autoconhecimento, e eu acho que aí foi a grande virada, assim. Bom, aí eu tive minha segunda filha, enfim, até eu chegar no modelo de negócio da Pop. Eu acho que até hoje poucas pessoas, algumas pessoas já sabem, mas muitas ainda se questionam como uma engenheira de alimentos, que sempre trabalhou na indústria, foi parar no mundo do turismo. Mas é muito do que a gente sempre fala, né, Rafa? Que nós não somos uma coisa só. E lá no Emerge, né, começou esse processo de descobrir talentos e paixões que a gente, ao longo da vida, vai deixando de lado, né? Vai sendo tão focado em produtividade que a gente vai deixando de lado nossos hobbies, as coisas que a gente gosta de fazer, né? E esse resgate também eu acho que é muito importante. E isso começou lá no Emerge, e eu não parei mais. E aí, depois de alguns anos, faz quase 2, 1 ano e meio, nasceu a Pop, que é uma agência de turismo com modelo inovador. A gente leva turismo porta a porta. Como essas empresas de cosméticos, né, que vendem através de catálogos, a gente vende, ao invés de cosméticos, turismo. E a Pop nasceu dessa minha vontade, né, de querer ressignificar o trabalho, de ter um trabalho que me desse mais liberdade, que me desse mais autonomia, que eu conseguisse aliar as minhas paixões. Então, lá atrás, eu conheci a riqueza na base da pirâmide, depois capitalismo consciente, estratégia, viagens, são paixões. E eu consegui desenhar, juntando tudo isso, o modelo de negócio da Pop. Então, é um projeto que me encanta, que eu sou extremamente apaixonada e que veio dessa minha necessidade de me reinventar e de me conhecer de verdade, né? De entrar em contato comigo mesmo. E aí você estava falando, né, dos talentos e paixões, é uma outra coisa interessante, né? A gente vai construindo a nossa vida e às vezes a gente se desconecta de alguns talentos e paixões porque às vezes a gente não é encorajado, né? Ou a gente acha que aquele talento ou que aquela paixão não vai servir para nada. E num momento como o seu, né, de ressignificar as coisas, quando você se entrega para isso, né, você olha de novo para isso e fala assim, mas por que eu não estou usando esse talento? Né? Por que eu não estou transformando isso? E não necessariamente precisa virar um trabalho, às vezes sim, às vezes não, mas de qualquer maneira,
né? Fazer parte da vida, se é um talento, se é uma paixão, né? Por que não fazer parte, nem que seja como hobby? Isso pode alimentar a alma, né? Mas bom quando a gente conecta, né, os dois, né? Os talentos e as paixões se encontram e ali está uma potência muito grande, né? E me parece que a questão de viagem, né, que é uma paixão sua muito grande, né, de alguma forma, se conectou também, e aí com as necessidades do mundo ainda, né, que você Sim, falou da sim. base da pirâmide, né, de uma coisa de você perceber que as viagens podem ser mais, podem estar acessíveis às pessoas, né? As pessoas, mesmo com poder aquisitivo mais baixo, elas têm a possibilidade de se divertir pra caramba, porque hoje em dia viajar é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Se bem assim, hoje em dia não, né? Nos últimos meses está um pouco mais difícil. Daqui a pouco a gente vai falar Mas tá sobre isso voltando, também. tá Tá voltando. voltando, se Deus quiser. Pelo amor de Deus, né? Mas é isso, né? E aí é uma potência, né, Nath? Porque quando você descobre isso, né, parece que o fluxo da vida começa a mudar de direção, a fluir de uma forma diferente, né? Conta um pouco sobre isso, porque é difícil, né, pra caramba, não é fácil É, empreender num eu negócio acho que desse, né? falando, eu acho que falando hoje parece tudo muito simples, né? Mas é claro que foi um processo muito árduo e gera muita ansiedade, né? Muito medo. E a gente tem que ir trabalhando para romper, né? Romper esses sentimentos ruins, porque eu acredito muito nisso, Rafa. Quando você se coloca em movimento, quando você se coloca no fluxo da vida, o universo te traz as respostas, te traz as soluções e te impulsiona a se reinventar mesmo, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo colocou isso em todo mundo, né? A necessidade de se reinventar. Porque a gente tem dois caminhos: ou parar, interromper, ou seguir em frente. E eu acho que quando a gente escolhe seguir em frente, o universo traz as soluções e as respostas, né? Eu acredito muito nisso, Rafa. E Muito bom. a questão da viagem foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu sempre percebi os benefícios de se viajar, né, para a alma, para o ser humano. E eu também percebia, Rafa, que poucas pessoas tinham o poder para fazer, né, tinham essa escolha. E eu via isso no meu dia a dia, conversando com as pessoas, né, ao meu redor. E aí, Rafa, a minha história, um pouquinho, cada lugar por onde eu passei me trouxe habilidades para chegar nesse modelo de negócio. Então, o que eu conheci lá atrás na consultoria, o que eu vivenciei na indústria, as palestras que eu escutei, nada foi em vão, né? Então, a gente não pode desconsiderar a nossa história, porque tudo que a gente passou e aprendeu vai contribuir, né, para o que você quer fazer, enfim, para você se reinventar. Então, foi ao longo de muitos anos esse modelo de negócio sendo construído, né? E hoje, poder levar pessoas que nunca viajar, é muito prazeroso. A gente realiza sonhos de quem está querendo viajar, né? Que não tinha nem essa perspectiva, como a gente realiza o sonho de muitos consultores, que hoje são cadastrados e vendem viagens e têm a possibilidade de se reinventar também, né? Tem possibilidade de trabalhar com mais liberdade, mais autonomia, para viver mais ou menos o processo que eu vivi, né? A gente possibilita isso para tanta gente. E como é que está sendo nesse tempo da quarentena? O que vocês estão inventando de moda para Pois é, conseguir Rafa. fazer o negócio continuar, né? Enfim. Foi outra grande reinvenção, porque você imagina, Rafa, desde que eu fui mãe, eu entrei nesse processo e de repente eu desenho esse modelo de negócio, a Pop me encanta, eu amo, entro de cabeça com toda a paixão e energia do mundo. Um ano depois, o mundo para. Então, eu falei, meu Deus, e agora? Então, o primeiro mês de quarentena, Rafa, o primeiro mês da pandemia, foi uma adrenalina só, né? De trazer todo mundo que estava em trânsito de volta para casa Imagino. e remarcar as viagens de todo mundo que tinha viagem aí para os próximos meses. E tudo certo, foi aí um mês de trabalho super intenso, de adrenalina. Mas depois, todo mundo em casa, as viagens remarcadas. E agora? O que a gente vai fazer? De novo, tinha duas opções.
Um mês com zero de faturamento, Rafa. Imagina isso para uma empresa, zero. A gente pode desistir ou a gente pode sair do problema, olhar o problema de cima e falar o que a gente vai fazer. E foi que a gente decidiu. A gente sentou e tem sido meses de reestruturação de processos internos para melhorar processos, tanto para o cliente, para o consumidor final, quanto para os nossos consultores, né? Porque nós temos 2 clientes hoje. A gente tem o viajante e a gente tem o nosso consultor. Então, a gente desenvolveu uma plataforma online com diversos treinamentos para capacitar os nossos consultores. A gente mexeu em site, otimizou processos de cadastro e de aprovação, melhoramos comunicação, enfim, olhamos para dentro. Porque a gente tem certeza a gente tinha certeza que a retomada viria. E ela já começou. Uau! Além disso, Rafa, além desse grande pilar de reestruturação de processos, a gente teve tempo, porque no dia a dia a gente está tão focado em tanta coisa, acho que coisas importantes acabam ficando de lado, a gente vai resolvendo o que é urgente, né? Então, essa pandemia fez a gente parar. Então, a gente atua em dois grandes pilares, nessa reestruturação de processos internos e em um outro pilar, que para mim tem sido muito gratificante, e foi uma parceria que eu fiz para atender os meus clientes pessoais de viagens de luxo, de viagens mais elaboradas, de roteiros mais personalizados. Ao longo desse 1 ano trabalhando com turismo, muitos amigos me pediram: você está trabalhando com turismo, me ajuda a viajar? Claro que ajudo, mas de uma forma muito informal. Então, parar agora fez a gente estruturar e está fazendo com que eu consiga atender os meus amigos e os meus clientes de uma forma muito mais estruturada. Então, eu fechei uma parceria com um grande amigo, uma agência de Ribeirão, a Infinity, que está saindo do forno, inclusive comunicação, mas a gente já está atendendo juntos todos esses clientes de roteiros mais personalizados. Então, foram 2 grandes projetos que o dia a dia não dava tempo de mexer, né? E que nasceu aí da quarentena. Que maravilha. Você sabe que isso que você está falando, eu tenho pensado muito durante toda essa quarentena, mas só que mais profundamente nos últimos dias, assim, como que a gente precisa aproveitar essa pausa, né? E às vezes não é entrando tanto nesse frenesi de ficar buscando clientes, porque claro, a gente precisa, né? E aí eu estou falando do lado do Impulso Emerge, a gente, né, consultoria, o trabalho com empresas, o trabalho com as pessoas, né? Enfim, é tudo muito mais difícil, né? Diminui bastante o volume, e isso num primeiro momento dá um certo nervoso, porque você fala: pô, como é que eu vou me manter, né? Como é que eu vou conseguir sobreviver? Mas assim, né, a gente vai indo devagarzinho, as coisas diminuíram, então na medida do possível você vai colocando as coisas nos eixos, né, enxugando as coisas, mas fazendo as coisas continuarem. Mas é isso, começando a dar atenção para aquelas coisas que no dia a dia da correria, quando a coisa está lá em cima, você não olha, né? Então eu tenho também usado muito esse tempo, assim como você, para poder estruturar bastante as coisas, porque eu tenho certeza que a hora que a vacina chegar e que a vida, de alguma forma, voltar ao normal, mas num outro normal, né, que não vai ser o mesmo de antes, né, com certeza, aquelas organizações que fizeram um bom trabalho nesse tempo, né, de estar, enfim, disponível, conversando com o seu público, com o seu cliente, trocando e tudo mais, são essas que vão prosperar, né? Então, a gente tá apostando muito nisso, da gente estar muito bem estruturado para poder, quando a coisa voltar, a gente fazer melhor do que a gente estava fazendo antes, né? E eu estou ouvindo você, me parece que é isso também, né? Apesar de ser muito desafiador mesmo, né? A gente se manter vivo, né? Em determinadas estruturas organizacionais, você tem, né, questões muito complexas, né? A gente que é empreendedor pequeno ainda, né, a gente ainda consegue gerenciar de alguma forma melhor isso, né, o que é uma dádiva, né? Enfim. Sem sombra de dúvidas, Rafa, sem sombra de dúvidas. Esse momento, eu falo, eu não gosto de poetizar
situações drásticas, né? Que é o que a gente tem vivido. Mas a gente tem que enxergar as oportunidades, né? E foi isso que a gente olhou para dentro de casa e começou a focar em coisas importantes que não dava para fazer antes. E você sabe, Rafa, que as viagens estão retomando, né? Cada um no seu tempo, outros protocolos, outros estilos de viagem. E eu acho, Rafa, que o papel da assistência, do agente de viagens, está sendo mais do que nunca valorizado. Uau, Né? com certeza. Então, viajar hoje sem informação, sem uma assessoria, sem alguém que saiba o que está acontecendo, se torna inseguro, né? Sim. Então, eu acho que o papel do agente de viagens, com essa pandemia toda, ele está sendo ainda mais valorizado. E você sabe, Rafa, e você sabe que muitas pessoas têm colocado na balança, né? Meu Deus, eu preciso dar uma escapada. Imagina 5 meses dentro de um apartamento com uma criança sem sair para ir nem ao supermercado. Vamos dar uma escapada para um hotel fazenda? Então, isso já está acontecendo. Sim. E está sendo muito... Eu estou me sentindo privilegiada por poder fazer parte dessa reabertura gradual do mundo, né? As pessoas perguntando para onde eu posso ir, onde eu me sinto, onde é seguro eu ir. Então, dar informação e organizar isso para que as pessoas voltem aos poucos a viajar, a sair de casa, colocar na balança aí o emocional, tem sido um grande privilégio também, Rafa. Então, não gosto de poetizar, mas a gente tem que tirar alguma coisa de tudo isso, né? Nossa, e eu vou te dizer que é um lugar mesmo estratégico, porque é como você falou, assim, a gente precisa cuidar. A gente não imaginava, né, que a gente ia ficar tanto tempo assim, e ainda tem um horizonte pela frente aí, né? Longo, né? Enfim. E a gente precisa cuidar da nossa saúde física, né? Assim, se protegendo desse vírus, né? Que é tão complexo, tão difícil, né? Em cada pessoa se manifesta de uma forma, é tudo muito difícil. A gente tem que se proteger, mas ao mesmo tempo a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional, de tudo isso, porque senão aí às vezes a gente fica vulnerável por outro lado, né? Às vezes a gente está super protegido, mas se a gente está num frenesi emocional, a gente acaba baixando a nossa imunidade e o vírus entra, né, sem a gente menos esperar. E às vezes uma viagem por mais curta que seja, para fazer uma mudança de ambiente, para estar mais perto da natureza, principalmente para quem trabalha, para quem mora em cidade grande, muito urbana, né? Faz todo sentido nesse momento, né? E eu vou te falar por experiência própria. A minha esposa, a família dela é de Santa Catarina, né? De Joinville. E aí, no mês de junho, né, Corpus Christi, mais ou menos ali, a gente ficou semanas, né, conversando sobre... É bem isso que você falou, assim, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Estava morrendo de saudade dos pais dela, né? Fazia muito... Desde o ano passado a gente não os encontrava direito enfim, e Joinville já estava, assim, naquela época, em junho, estava uma situação um pouco mais tranquila e a gente decidiu encarar, né? E a gente teve a experiência de viajar de avião, né, para lá. A gente, na verdade, já tinha comprado uma passagem para Páscoa, né, que acabou não acontecendo. E aí a gente remarcou para Corpus Christi e tal. E é isso mesmo que você falou, assim, a falta de informação causa um certo desespero, porque tipo, eu não sabia direito o que eu ia encontrar lá. E, de verdade, eu fiquei surpreso positivamente. Os aeroportos, assim, pelo menos né, os trechos que eu fiz e tal, todo mundo muito cuidadoso, cumprindo os protocolos e aí um movimento baixíssimo, né? Então, muito pouca gente no aeroporto mesmo, e eu com criança pequena, enfim, eu tenho um filho de 2 anos, uma filha de 7, né? Enfim, uma preocupação, álcool gel o tempo inteiro, né? O nível de preocupação, mas ao mesmo tempo muito cuidadoso. As companhias aéreas também cuidando bastante, cumprindo seus protocolos, né? Tem a coisa do avião renovar o ar a cada 3 minutos e tal, não sei o que, eu nem sabia que isso acontecia.
né? E isso renova, mata todas as bactérias, blá, 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 blá. Então, assim, tem esse lado realmente, até eu diria assim, ó, hoje eu iria mais tranquilo, sabendo dessas coisas, né? Claro, não é para ficar viajando o tempo inteiro, porque não é esse frenesi, mas havendo Claro. necessidade, né, e você podendo fazer alguma coisa de leve, assim, eu acho que... E aí a informação, os agentes de você, as pessoas que trabalham com você têm um papel fundamental nessa história de trazer essa segurança para quem precisa fazer esses deslocamentos ou encontrar algum lazer, né? Porque a gente precisa de lazer um pouco, né? Para poder acalmar um pouco, né? Esse momento tão difícil e angustiante que a gente está passando, né? Com certeza, Rafa. E os hotéis também estão cumprindo protocolos super rígidos de segurança para essa retomada. As companhias aéreas, os aeroportos estão, enfim, são medidas realmente sérias, né, para minimizar o risco. E é isso, a todo momento a gente colocar na balança, porque principalmente quem tem criança, né, Rafa? Privar a criança, a gente já está privando né, da socialização, e aí a gente priva de estar em contato com a natureza, o ar, né? Então, realmente, a todo momento as pessoas estão colocando na balança. E, de novo, não é para todo mundo sair viajando, o vírus está aí, o isolamento está aí, mas a gente tem que ponderar. O emocional é muito importante. São muitos meses, né, Rafa? São muitos, Sim. muitos meses nessa situação. Sabe o que eu queria aproveitar e explorar um pouco mais, assim? Porque eu lembro, assim, você vinha numa trajetória executiva, como você contou, né? Sim, Você passou sim. por algumas empresas multinacionais, se eu não me lembro, se eu não estou esquecido, você trabalhou também no negócio da família por um tempo, tem, Isso, né? Uhum. exato. E aí acontece essa coisa que você contou, né? Você teve a sua primeira filha, parou, não se viu mais nesse lugar, né? E aí eu lembro, quando você estava terminando o Emerge, né? Você estava com algumas ideias de empreender alguma coisa no universo infantil, né? De Sim. produzir roupas e tal. E aí passou um tempo, eu não tive muita notícia sua, depois eu fiquei sabendo, quer dizer, passou algum tempo, aí você teve a segunda filha, É, que foi mais ou menos junto até com o meu segundo filho, João. foi. E aí depois veio o negócio do turismo, que eu falei, gente, mas da onde que veio isso? Tal? Eu queria que você contasse um pouquinho, com mais detalhes, assim, como é que foi isso, né? Você, assim, quando você terminou o Emerge, você teve uma tentativa de empreender e, de repente, você engravidou, enfim, engravidou de novo, aí repensou tudo, e aí, enfim, conta um pouquinho mais, com mais detalhes sobre isso, porque eu acho que o pessoal deve ficar interessado de ver essas nuances, assim, né? Até para mostrar que, assim, não Sim. é fácil, são escolhas, né? Tem oportunidades que são percebidas, né? Queria ouvir um pouquinho isso de você. Então, Rafa, quando eu terminei o EMERGE, foi um processo encantador, porque eu vinha realmente nesse ritmo de produtividade, minha vida inteira. Né? Então, a melhor aluna da sala tem que passar no vestibular, passa no vestibular, enfim, sempre produtividade. E aí eu lembro que quando chegou no EMERGE, a gente falou assim, quais são os seus... O que você gosta de fazer? Eu falei, nossa, eu não tenho um hobby, né? A gente vai deixando mesmo. E ali eu descobri tanta coisa, eu resgatei tanta coisa. E eu saí do EMERGE com planos de várias ideias. Então eu sou encantada por tudo que é manual. E aí eu, com esse universo da maternidade, eu falei, eu quero montar uma empresa de enxoval infantil, mas eu quero trazer das bordadeiras lá do norte, do nordeste, desenvolver uma comunidade. Então, sempre esse lado social sempre esteve presente de alguma forma. Bom, enfim, aí eu fui, corre atrás, tudo aquilo tudo que você precisa olhar antes de montar uma empresa. E realmente eu fui até que longe, mas nunca lancei o produto. Nunca tive essa coragem de colocar para frente. Também descobri outra grande paixão, resgatei. Eu sou apaixonada por né? Acabou virando coisas que eu me interesso, arquitetura, decoração, amo, tudo isso. Mas ficou ali numa caixinha que eu falo que são as minhas meditações. Eu faço meditação ativa, né? Que é ficar organizando armário, enfim. Ficou no campo do Muito bom. hobby.
A Pop, bom, Para mim é muito louco isso, organizar armário é hobby. Meu eu Deus! amo, Eu é uma acho sensacional. meditação, é quase que uma meditação para mim. E é engraçado isso, Maravilhoso. né? Muito bom. Bom, engravidei da minha segunda filha, e aí a minha segunda filha me parou de verdade. Eu falo que nada conseguiu me parar. As minhas maternidades me pararam e foi preciso parar. Foram 2 gestações muito difíceis, e da minha segunda filha em especial, eu fiquei na cama. Foram 9 meses Uau. na cama. Então eu falei, se eu tive tempo para pensar e reestruturar, foi ali. Bom, então, depois da minha segunda filha, Rafa, essa ideia do turismo já vinha bem guardadinha. Em 2014, eu fiz um curso de empreendedorismo e eu conheci o fundador da Vai Voando, que é uma empresa que leva passagens aéreas em comunidades que ainda não tinham acesso a avião, né? Então, tem preços diferenciados, e eu fiquei encantada com aquilo. 5 anos atrás, 5 anos antes de fundar a Pop. E aí, Rafa, eu comecei a perceber em conversas assim com a minha manicure, ou com a minha ajudante, que elas não usavam passagem de avião. E eu falava, um dia eu falei assim ela chama Cássia. Falei, Cássia, ela não via a mãe dela há muitos anos. Falei, Cássia, vai ver sua mãe, ela imagina, são não sei quantos dias de ônibus. Falei, Cássia, vai de avião. Ela falou, imagina, isso não é para mim. Falei, Cássia, olha, 10 parcelas de R$ 60, você consegue? Consigo, mas eu consigo? Falei, consegue. E foi aí que nasceu a Pop. Eu falei, eu Uau. preciso mostrar para as pessoas que elas podem viajar. Seja para visitar a família, que não vê há tantos anos, seja para fazer turismo, seja para conhecer um lugar dos sonhos, seja para ter momentos em família, com amigos, enfim. E aí eu falei, como eu vou chegar nessas pessoas? Né? São pessoas que nem estão pensando em viajar, então não vão numa agência de turismo. Aí eu falei, eu vou desenvolver uma rede de consultores que vai inspirar essas pessoas, que vai falar isso que eu contei para a Cássia, vai falar para todo mundo que ela conhece e ainda vai ganhar uma renda. Então a Pop nasceu de forma muito macro, nasceu assim. E aí eu fui desenhando. Eu queria falar uma coisa que eu tinha pensado em falar há minutos atrás, só para não esquecer, Tá. que você falou uma coisa que eu acho muito importante. Assim, às vezes a gente vai acumulando experiências com o passar da nossa vida e que a gente não sabe direito para quê, né? E aí quando vem esses momentos assim, uau, de você realmente colocar a sua vida num lugar que realmente tem a ver mais com o seu propósito, né, com a sua essência, tudo isso faz sentido, né? Até daquelas experiências lá de trás, né, de você ter desenvolvido skills, né, ter desenvolvido competências, ter desenvolvido talentos que, de repente, você fala assim, caramba, umas coisas que parece que não é nada a ver, mas super está te ajudando, né, a você colocar, imagino, né, que as suas passagens todas anteriores, você está conseguindo usufruir, né, dessa experiência toda de forma ressignificada, né? Com Faz sentido certeza. isso? Faz muito sentido, né? E colocar tudo isso a favor do negócio, né? Daquilo que você desenhou com a alma, enfim. Eu realmente sou muito apaixonada pela Pop. E aí, Rafa, eu precisava abrir a empresa. E aí, achei um contador que me indicaram, uma pessoa muito querida, inclusive, me indicou. E aí eu falei, ó, preciso abrir uma empresa. Ele, que empresa que é? Eu contei. Ele ficou super encantado. Ele falou, Natália, os meus funcionários da contabilidade, todos têm férias, CLT, agendadas, e eles não viajam. Você pode ir lá falar isso para eles? Caraca, olha que legal. Claro que eu posso. E aí começou esse produto de ir nos RHs das empresas para mostrar essa possibilidade. Né? Olha, o que você faz nas suas férias? Cada um fala uma coisa. Falei, então, sabia que você pode viajar? Sabia que você pode ir para Foz do Iguaçu? A gente mostra a foto de Foz do Iguaçu. Enfim, de todas as maravilhas, do potencial enorme que a gente tem no Brasil. Isso vai inspirando as pessoas a viajar. E a gente sabe de todos os benefícios que esses momentos de lazer trazem. Mais do que nunca a gente está vendo, né, Rafa? Como esses momentos são importantes, né? A valorização do ser ao invés do ter.
né? Sem dúvida. Momentos de entretenimento, de aprendizagem, né? Quando você vai conhecer uma nova cultura, você amplia seus horizontes, né? De uma forma impressionante, assim. E eu vou te dizer, principalmente para pessoas que não tiveram muito a possibilidade de fazer isso durante a vida, né? Quando você se dá conta que dá para fazer, se amplia um mundo enorme, né? Você começa a se relacionar com o mundo de uma outra forma, né? Entendendo que até essa coisa, né? A gente está vivendo um mundo de polaridades, né? Tão grandes, né? Porque as pessoas acabam se fechando, achando que aquele jeito é o jeito, é a sua verdade, é a única verdade do mundo. Não, existem milhões de verdades, existem milhões de possibilidades, existem milhões de jeitos de ser, de viver as coisas, né? E só quando a gente tem a oportunidade de entrar em contato com isso, através de viagens, por exemplo, é que a gente consegue compreender isso, né? Quando você encontra com pessoas que fizeram a mesma coisa a vida inteira, não, moraram no mesmo lugar, não se fizeram, você vê que a visão de mundo dessas pessoas é muito limite, né? É muito pequena. E isso faz mal para o mundo, né? Então, eu não sei se você já tinha se dado conta disso, mas o teu negócio proporciona isso também, né? Um ampliar de perspectivas, né? Que faz a gente entender a vida de um outro lugar, né? E isso é maravilhoso, assim, eu acho admirável. E aí você estava me contando que além assim, do negócio da pop, né? De você fazer esse negócio voltado para pessoas com poder aquisitivo menor, mas viabilizando, né, uma experiência de viagem tão bacana, você também começou a oferecer esses pacotes diferenciados para outra extremidade da pirâmide. Conta um pouco disso, que é muito legal também. Rafa, uma coisa super, super legal da Pop, até queria só complementar, é que é engraçado que a gente sempre, e eu também imaginava lá atrás, que seria para pessoas de baixa renda. E não é somente. Porque você não tem ideia, Rafa, da quantidade de pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto e não têm experiência e hábito de viajar. Que maravilha. Então, na hora que a gente mostra essa possibilidade, a gente abre as portas do mundo, né? Uhum. Aumenta a visão de mundo dessas pessoas. E todos os passageiros que a gente embarca, que viajaram de avião pela primeira vez, ou que se deram o direito de ter férias em família por um lugar diferente, num hotel pela primeira vez, voltam falando, olha, vocês me deram um problema, porque eu vou querer viajar todos os anos. Eu falei, um problema muito bom, né? Boa, ótimo. Então, isso é super importante, porque lá atrás eu imaginava também. Mas a Pop foi andando, foi nascendo, a gente foi vendo que não era só ali, né, que a gente tinha que atuar. Então, é a minha menina dos olhos, sou apaixonada e eu coloco toda a minha energia e minha paixão aí. Agora, indo para o outro lado, né, para o outro extremo. O que aconteceu, Rafa? Quando eu entrei nesse mercado de turismo, acho que a reação das pessoas foi exatamente a sua. Que susto, né? Que é isso? A Natália trabalhando com turismo? Bom, enfim. Então aí, a partir daí, muitos amigos próximos começaram a pedir para que eu organizasse as suas viagens. Natália, olha, já que você trabalha com turismo, me ajuda a ir para tal lugar? Claro. E comecei a ajudar meus amigos de uma forma muito informal, mas eles confiavam em mim, de novo, por todas as competências que algum dia eles viram em mim lá atrás, né, pela trajetória, e começaram a me confiar suas viagens. Mas é claro, de uma forma muito... Eu fazia projetos, eram poucos projetos, de uma forma muito tímida, só para quem me pedia realmente. Com essa pandemia, a gente parou. Eu já tinha conversado com o Alexandre, que é ele é o fundador da Infinity, é uma agência de luxo que tem mais de 20 anos no mercado. Ele é muito competente, ele é amigo da família, ele que organizou as nossas viagens por muitos anos. E eu acho que também foi um susto para ele quando me viu no turismo. E a gente já tinha conversado lá atrás, falei, Ale, vamos fazer juntas as viagens dos meus amigos, que são viagens mais complexas e tal. Mas enfim, de novo, aquela correria do dia a dia não deixava. E a pandemia nos parou. E a gente conseguiu nos reconectar com esse assunto. E a gente firmou essa parceria. E a Infinity está chegando em São Paulo, então
a partir de agora, já faz mais de um mês, né? Todos os meus amigos, amigos de amigos, pais de amigos que me pedem viagens mais elaboradas, a gente faz através da Infinity e com todos os benefícios que uma agência de luxo, virtuoso, que é um selo super importante nesse mercado, tem. Pô, que massa. Então tem sido projetos muito especiais também, Rafa. Tem me reconectado com muitas pessoas que eu não via há tanto tempo. Ó, eu vou te dizer, nada disso me surpreende, porque eu lembro, você vai lembrar disso, tem uma atividade que a gente faz lá no Emerge Você, que a gente acha que talvez seja a atividade mais potente do processo todo, que a gente chama de atividades realizadoras, né? E ali, só para o pessoal saber o que é, a gente pede para as pessoas entrarem em contato com as atividades que mais as realizaram na trajetória de vida, seja ela de trabalho, de estudo, de lazer, do que for, né, do que seja. E aí as pessoas depois contam e a gente, né, faz as conexões todas dos padrões que a gente observa, né, das luzes, das sombras, dos dilemas e tal. E aí esse exercício ajuda as pessoas a se conectarem profundamente com a sua essência, com coisas que às vezes elas esqueceram que viveram, né? E eu lembro muito das suas, assim, dessa coisa que me chamou a atenção. Primeiro, assim, todas as suas histórias tinham uma questão de organização grande, né? Eu lembro da sua capacidade de organizar as coisas e a tua capacidade de realizar as coisas, né? Isso eu lembro como se fosse hoje, assim, que eu lembro que eu participei do grupo com você e te falei disso, assim, é o tipo de mulher que faz o que quiser, que realiza o que tiver a fim de realizar, né? Então é muito e aí com essa coisa de ter a criatividade, né, de empreender, de pensar o diferente, né, e ao mesmo tempo uma coisa de padrões, de fazer as coisas acontecerem, né, bem engenheira e tal, que são duas polaridades maravilhosas de estarem combinadas e em equilíbrio, né? Então assim, não me surpreende mesmo, né, ter visto isso e tá vendo você realizando essas coisas nesse lugar, contando desse jeito que você está contando. E aí uma pergunta que me vem assim o que você descobriu sobre a Natália na época que você fez o Emerge ou depois que você não... Nossa, Rafa, você sabe que eu já pensei muito sobre isso. Eu acho que eu me descobri. Oi? Travou, desculpa, não te ouvi. Tá Essa bom. pergunta mesmo. Então, Rafa, eu acho que esse meu lado sensível, sabe, foi algo muito inusitado, assim, essa minha ligação com intuição, em silenciar a mente, em observar. Isso foi algo que foi revelador, assim. Eu te confesso que fui para o Emerge cética, eu acho que muito engenheiro. Sabe essa cabeça de engenheira mesmo? Fala assim, eu quero ver o que é isso. E eu me descobri uma pessoa tão mais sensível do que eu imaginava ser, né? Tão mais ligada no sutil. Eu acho que o Emerge me fez descobrir isso, me trouxe isso e me fez descobrir a potência e o poder dessa sutileza. Eu sempre fui isso, cartesiana, engenheira, produtividade. E ali eu descobri um lado sutil e criativo que nunca imaginei que pudesse sair de mim, sabe? Sim. E foi graças a esse processo, né, que se iniciou lá no Emerge. Que lindo, que lindo. Eu vou ter que aproveitar e fazer propaganda, né? Tem tanta, eu tô assim impressionado como que você é querida, porque tem muita gente aqui. Não sei se você está acompanhando aí, você está conseguindo Não, ver agora eu no vi, agora chat. eu tô Tem um vendo. monte de gente aqui aparecendo, mandando beijo, enfim. Tem gente também da minha tribo, Ah, algumas pessoas legal. super encantadas assim.
Eu, pelo menos, estou te vendo o tempo inteiro bem. Deu só uma travadinha no momento. E eu acho que comigo também. Você está vendo legal aí, né? Tá bom. Tá super bem. Que bom. Então, eu queria só aproveitar para fazer uma propagandinha que a gente está indo para a 11ª turma do Emerge Você, que é esse programa, né, que você participou, com esse desafio agora, né? A turma vai ser aqui no Rio, né? A gente tinha a pretensão de começar agora em agosto, só que não vai acontecer. Sim. Amanhã, inclusive, vai ter uma reunião com as pessoas que já estão inscritas, porque a turma já está formada, apesar de ainda terem vagas, e é isso que eu queria dizer, a turma já tem um número suficiente para a turma acontecer. Amanhã a gente vai fazer uma reunião para poder começar a conversar sobre isso. O que a gente vai fazer? Né? Se de repente há a possibilidade de a gente fazer presencial em outubro, ou se a gente vai ter que, de repente, um dos módulos fazer meio presencial, meio online, enfim, mil e uma possibilidades que a gente vai conversar amanhã, mas eu queria deixar o convite para quem tiver interesse, entrar em contato com a gente no Impulso Emerge. Tem aqui no Instagram, né? Você pode mandar para a gente pelo direct, a gente super responde, ou pode entrar no nosso site impulsoemerge.com.br e lá tem todas as dicas do Emerge Você e de todas as outras. Para você dar os caminhos aí de quem quer se conectar com você com a sua empresa, né? Como é que faz? Com certeza. Eu sou super fã do Emerge, divulgo e indico o programa para todo mundo, porque realmente foi ali que começou uma grande transformação. Não só profissional, mas de vida mesmo, Rafa. Eu sou muito grata ao Emerge, a você, a todo mundo que participou desse processo, porque realmente me colocou aí nesse ritmo de autoconhecimento, nesse treino de autoconhecimento que era muito, muito distante da minha vida. E realmente foi transformador, profissionalmente e pessoalmente. Bom, tem o Instagram, @popturismo. Tem como colocar aqui, será? Travou? Tá sem som? Voltou? Rafa? Consigo? Vou colocar aqui o @ e pelo site também. Travou? Voltou? Tô colocando o Insta. Rafa. Tô aqui, tá me vendo? Eu não tô te ouvindo, Rafa. Foi? Eu acho que o Rafa tá travado, né? Vou mandar um WhatsApp Voltei. para ele. Voltou. Voltei! Agora sim. Ótimo. Eu botei no 4G porque não estava funcionando bem o Wi-Fi, eu acho. Eu preciso te fazer uma última Agora pergunta. voltou. Eu preciso te fazer uma última pergunta que o nosso Claro. tempo tá terminando. A gente tem o tempo aqui Tá meio, bom. né? Você sabe que no Emerge a gente fala muito em viver a vida
como uma obra de arte, né? Então eu queria saber de você, o que é para você viver uma vida como uma obra de arte? Nossa, é poético essa, hein, Rafa? Essa Pra é me tipo tirar da zona de Marília conforto. Gabriela, assim. É, para encerrar com chave de ouro. É, Rafa, eu acho que é a gente não parar, sabe? Eu acho que é a gente se colocar em constante movimento e apreciando o que a vida nos traz. Eu acho que é isso. De novo, né? Não gosto de poetizar situações dramáticas, mas há desafios a todo momento, tá? Da gente olhar esses desafios e conseguir superá-los e contorná-los da forma mais equilibrada possível, sabe? E essas reinvenções, que foi o tema da nossa live, é tão necessária desde sempre, né? Então a gente tem que olhar para isso com carinho, acolher e se manter e continuar, que o universo traz. Eu acredito muito nisso e, para mim, isso é viver como numa obra de arte. que lindo, Nath. Também acredito muito nisso, de se perceber, né? Tá atento a gente fala, né, em como se observar e viver a vida, né? O tempo inteiro, né? Aprendendo com isso e ter a capacidade de pausar nos momentos que tem que pausar e se reinventar nos momentos que se reinventar, porque a gente recebe indicações disso o tempo inteiro, né? E a gente precisa Exato. aceitar isso e fazer. Muito lindo isso que você traz. Muito obrigado, querida. É bom, Rafa, é eu bom, quem agradeço. é bom das lives que a gente mata a saudade um pouquinho das pessoas que a Pois gente é, gosta, né? pois é. A gente É, vai se reencontrando ao longo do caminho, né, Rafa? Tão é isso. gostoso. Muito bom. Gente, obrigado aí por quem esteve com a gente até agora. Segunda que vem tem mais, tem uma live super especial com o Reinaldo Bugarelli, que é um cara incrível, vale super a pena estar aqui com a gente. Venha, Nath, para você ver, Com se você certeza, puder, tá com bom? certeza. Grande beijo, obrigado. Fica bem aí, Obrigada, a gente Rafa. Um se beijo fala. enorme para vocês. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. tchau. Beijo.